Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira chuvosa em Campinas, 26 de setembro de 2022. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você tem de questionamento, manda que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O projeto de lei da vereadora Guida Calisto propõe a criação de ouvidoria do SUS em Campinas. Vereador Cecílio Santos questiona a prefeitura sobre a existência de protocolo na rede de saúde para diagnosticar endometriose. Plataforma digital auxilia pacientes em busca de leitos disponíveis e atendimento de pronto-socorro em hospitais particulares. E no esporte, Ponte Preta vence Londrina fora de casa, se livra do rebaixamento e fica a 5 pontos do G4 da Série B. E além da vitória da Ponte Preta, nós vamos falar também da vitória do vôlei, Renato. Então foi um fim de semana 100% aqui para as equipes da cidade de Campinas. Mas antes, olha só, você sabia que se você for doar sangue, você pode salvar 4 vidas? Em um dia, o nosso organismo já repõe a quantidade de sangue que foi retirada na doação. Então, sobre esta atitude essencial para a sobrevivência de quem está necessitando, eu aciono o repórter André Aranha, que está no Hospital Mário Gatti e tem as informações sobre os estoques. Então, André, seja bem-vindo e bom dia. Pois é, bom dia para você, Gabriel Castro, bom dia para todo mundo, não é? Acompanhando o Câmara Notícia, exatamente isso. Então, você doando sangue pode ajudar 4 pessoas. Por isso a importância, não é? Esse ato, acima de tudo, de amor ao próximo. Mas olha, realmente a situação está bem crítica por aqui, as doações estão bem menores do que as consideradas normal. Por isso, a gente vai bater um papo com a Juliana, que é enfermeira, vai falar para a gente, não é? Como estão as doações, o que as pessoas precisam de fato para poderem fazer, não é? Essas doações de sangue, quanto tempo leva, quem pode, quem não pode. Primeiramente, muito obrigado por atender a nossa reportagem e bom dia, Juliana. Bom dia a todos da TV Câmara. Realmente, a situação aqui, o estoque está bem crítico, tá? No Hemocentro da Unicamp, tá? No qual o complexo aqui também engloba, né? Que nós estamos aqui no Mário Gatti. Realmente o estoque está muito crítico, nós temos uma redução de 50% de todo o estoque, está 50% a menos, que semanalmente a gente precisaria de 1.600 doadores, porém, agora nós estamos com 800 apenas por semana de bolsas. Então, assim, o nosso estoque está bem crítico, apesar de todo o alerta que foi feito pelo Hemocentro da Unicamp e pela rede Mário Gatti. Realmente, houve uma pequena melhora, mas não é ainda a situação melhor para a gente. Nossos estoques estão realmente bem críticos, né? Então, assim, nós temos realmente que pedir para a família, pede para sua família, pede para algum familiar, você mesmo que tá escutando, que está assistindo a gente, venha doar, tá? A gente está precisando realmente desse estoque, pois a gente tem estoque para 2 dias apenas. E o ideal seria para a gente de 5 a 7 dias o estoque. Então está bem reduzido o estoque. Então, assim, vem doar, por favor. Bom, importante esse apelo, né, Juliana? Porque há necessidade realmente de conscientizar aí as pessoas, não é? Com certeza. A consciência das pessoas é assim,
Se de repente um familiar seu necessita de sangue, então pensa nisso, venha doar com a gente. Nós temos 2 postos em Campinas, nós temos o posto da Unicamp, que fica lá no campus da Unicamp, tá, na rua Carlos Chagas, é o Hemocentro Unicamp, e temos também o posto aqui do Mário Gatti, que fica de frente com o Hospital Mário Gatti, ao lado da Receita Federal. Tá? É um prédio anexo, né, do Mário Gatti, porém, o ambulatório funcionam aqui, mas nós temos o posto de coleta daqui também do Mário Gatti. Que é onde nós estamos, que é onde né, nós Juliana? estamos hoje. É. Bom, e as doações de sangue evitam, não é, uma quantidade exagerada de cirurgia, né? Com certeza, porque como foi feito o alerta, né, existe o risco de cancelamento de cirurgias por falta de sangue. Então, assim, o estoque que nós temos hoje, se tiver, de repente, um alerta vermelho, que seria uma catástrofe ou um acidente de grande porte, nós não temos sangue para comportar isso. Então, assim, realmente, venham doar. É o que a gente pede. Como está a campanha? Então, a campanha, assim, depois desse alerta que houve na mídia, houve uma pequena melhora, como eu mesmo disse. Houve uma pequena melhora, porém, ainda continua bem crítico o estoque. Bom, vamos lá. Quem pode doar? Olha, as pessoas que podem doar são pessoas acima de 50 quilos, que estejam bem de saúde, que não estejam fazendo no momento nenhum tratamento de saúde. Então, assim, são pessoas de saúde boa. A idade é entre 18 e 59 anos. 69? Primeira doação Tá. até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Tá. Se completar 60 anos e nunca fez doação de sangue, não pode doar. E menor de idade, de 16 a 18, 16 a 17, 16 a 17, acompanhado de um responsável legal. Bom, e tem outras situações também, por exemplo, a pessoa que fuma, ela não pode fumar quanto tempo antes? Isso. Se a pessoa for fumante, ela tem que estar 2 horas antes da doação sem fumar e depois da doação também 2 horas. Bom, e alcoolistas crônicos? Alcoolistas crônicos. A gente solicita que a pessoa não tenha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Bom, e pessoas que têm tatuagem, tem isso também? Tatuagem, piercing e micropigmentação de sobrancelha, o intervalo é de 6 meses após ter realizado o procedimento. Quanto tempo dura, Juliana? Quanto tempo dura para a pessoa vir aqui doar sangue? Tá. A pessoa pode vir doar sangue. A pessoa pode doar sangue desde que ela tenha vindo, né, espontaneamente, e o tempo em média é de 40 minutos. O tempo entre a chegada ao hemocentro e a saída. 40 minutos. Bom, até veio, não é, um rapaz interessado, Isso. falou que trabalha numa oficina mecânica, Isso. você até perguntou para ele a questão de fazer esforço físico. Por quê, Juliana? Isso. Porque após a doação, te orienta todo doador, após a doação de sangue, não fazer nenhum tipo de exercício físico por 24 horas e também não carregar peso com o braço que coletou a bolsa de sangue, pois o risco de hematoma é muito grande. Confirma para a gente, por favor, como é a questão da alimentação. Tá, a alimentação tem que ser uma alimentação leve, tá? Se a pessoa almoçar, tem que aguardar 3 horas, e se comer qualquer coisa gordurosa no café da manhã, também aguardar 3 horas para doar sangue. Bom, já o Gabriel vai fazer uma pergunta antes a gente continuar aqui, Juliana. A questão da alimentação, você falou, não é, a respeito disso, é importante que as pessoas também descansem um dia antes, como Sim, é que é? o repouso antes da doação é importante, pois as pessoas que vêm diretamente do trabalho, trabalhou a noite toda e vêm direto, o risco de passar mal é muito maior. Bom, eu queria tocar nesse assunto, não é? Que é importante até para tentar passar para as pessoas de fato como é que é, porque muita gente tem medo, puxa vida, eu vou doar sangue, vou passar mal e tudo mais. Isso acontece, não acontece, as pessoas podem vir tranquilas, existe essa preocupação. Sim. O que você pode falar sobre isso? Então, as pessoas podem vir tranquilamente doar sangue, tá? Não há risco na doação de sangue de ser contaminado com alguma doença, nada disso. Na verdade, o risco seria, se a pessoa não se alimentou, se a pessoa está de jejum há muito tempo, o risco de ela passar mal é muito grande. Por quê?
ela pode ter uma hipoglicemia, ou seja, caiu a taxa de açúcar dela do sangue, ela tem uma hipotensão, ou seja, cair a pressão dela por falta de comida, por falta de alimento. Então, assim, por isso que a gente pede para a pessoa não vir em jejum para doar sangue. Toma um café da manhã, come uma fruta, uma vitamina de fruta, nada gorduroso. Nada gorduroso. Mas se alimente antes de vir. E não almoce para vir doar, porque tem que esperar 3 horas. Bom, deixa eu ver a pergunta aqui para repassar para a senhora do Gabriel. Pois não, Gabriel. André, chegou um questionamento para a gente através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. O Rodrigo, ele diz que ele tem diabetes do tipo 1 e ele pergunta se ele pode fazer essa doação de sangue. Então, quem é diabético pode fazer, ou quem tem o tipo 2 também tem alguma restrição? Quem é diabético pode fazer doação tipo 1, tipo 2? Uma pergunta do Rodrigo, que chegou ali nos nossos estudos por WhatsApp. Paciente diabético que faça uso de insulina, ou seja, insulino dependente, não pode doar sangue. Tá? Se ele for tipo 2, se ele for um pré-diabético, faz uso de metformina, mas se for pré-diabético, ele pode doar sangue. Se ele for um paciente que realmente tem alguma sequela da diabetes, ele precisa de um relatório médico, dizendo que ele não tem nenhum problema vascular ou um outro problema sequela da diabetes. Bom, Juliana, vamos confirmar então os horários para o pessoal que está em casa e tem, não é, essa disponibilidade, mais que isso, esse gesto de amor ao próximo, né? Quais os horários que funcionam, os horários que as pessoas podem vir aqui e fazer a doação. Por favor, Juliana. Tanto o Hemocentro da Unicamp quanto o posto Mário Gatti funcionam das 7h30 da manhã às 15 horas, de segunda a sábado. Então, o único dia da semana que ele é fechado é de domingo, mas de segunda a sábado, das 7h30 às 15 horas, estamos aqui aguardando vocês para virem doar. Confirmando os endereços. São 2 endereços. O primeiro endereço é o Hemocentro Unicamp, que fica na rua Carlos Chagas, no campus da Unicamp. E o segundo endereço, que fica aqui no Hospital Mário Gatti, de frente com o Hospital Mário Gatti, que é ao lado da Receita Federal. Mais alguma coisa para a gente encerrar a entrevista? Eu agradeço e peço assim, venham doar. É isso que eu peço. É isso para aumentar nosso estoque. Boa, porque hoje está em 50%, né? 50% não, né? Na verdade, caiu para 50%. São 600, são 800 Então está bem bolsas, abaixo realmente, né, bem abaixo, muito abaixo. Importante que haja, de fato, essa conscientização. Sim. E como vocês mesmos puderam observar, né, o tempo que vocês estiveram aqui, a quantidade de doadores é mínima. É muito pouco. Então, assim, a gente pede, por favor, venham doar. Ok, muito obrigado. Obrigado vocês e agradeço. Valeu, muito obrigado. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, então, muito obrigado, André Aranha, e também a Juliana Ribeiro, que é a enfermeira, com essas informações importantes sobre este ato totalmente seguro. Então, você que está nos acompanhando, tem entre 16 e 69 anos, pesa mais que 50 quilos, dormiu pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, faça essa doação, ajude a salvar vidas, porque os estoques estão baixos no Hemocentro. É um apelo mesmo, viu, para evitar, então, a suspensão de cirurgias, menos de 50% do estoque. Então, é necessário fazer essa doação aqui na cidade de Campinas. Procure uma das unidades, tem o Hospital Mário Gatti, entre no site, então, para você conferir novamente os horários e todas as informações, tá certo? 11 horas mais 45 minutos, semana começando, hoje é segunda-feira. Para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou para você que quer mudar de área, vamos falar sobre emprego agora? Porque olha só, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 159 vagas disponíveis, então confira agora algumas vagas. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, há para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, analista de negócios, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos,
cuidador de idosos, empregado doméstico nos serviços gerais, farmacêutico, jardineiro, mecânico de auto em geral, motorista de caminhão leve, operador de caixa, operador de loja para pessoa com deficiência, padeiro, vendedor ou vendedora interno, vendedor porta a porta. Para saber os detalhes destas e outras vagas como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o site do CEPAT no endereço eletrônico cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento através do portal do cidadão no endereço que aparece aí no seu vídeo. O CEPAT Campinas tem 3 unidades. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales 427 e atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. No distrito do Ouro Verde, o atendimento é na Avenida Rui Rodrigues 3900, no Parque Universitário. O atendimento é das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. E a unidade do Distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia, e também atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. 11h46, Câmara Notícia ao vivo nesta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então hora das notícias da metrópole de Campinas, e hoje nós começamos a falar sobre saúde. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia a você aí de casa, e olha só, 147.833 pessoas moradoras de Campinas maiores de 18 anos podem receber a partir de hoje a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, ou chamada segunda dose de reforço. A gente lembra que os centros de saúde da cidade, espalhados pela cidade, estão aptos a oferecer a vacina, exceto o Centro de Saúde Boa Esperança. Então, se você tem entre 18 e 24, a gente lembra que na semana passada foi liberado, desde o dia 19, para as pessoas com idade acima de 25 agora. Se você tem 18 anos, tomou a 3ª dose da vacina ou a 1ª dose de reforço há cerca de 4 meses, está apto, então, a tomar mais essa dose de reforço. Poxa, mas eu não sei se eu tomei há 3 meses, há 2, eu não me lembro, perdi meu papel. Entra lá no vacina.campinas.sp.gov.br que você vai ter acesso. E aí você pode procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa ou do seu trabalho. A gente lembra lá que no vacina.campinas.sp.gov.br nós temos a relação dos centros de saúde, inclusive se você clicar lá, tem o horário de atendimento. Alguns centros de saúde aqui da nossa cidade funcionam também aos sábados para aqueles que não têm oportunidade de ir no meio da semana. Então, é hora de todo mundo se vacinar. Para receber a vacina, é preciso apresentar um documento com foto, CPF e a carteira de vacinação, se tiver. Se não tiver com CPF, lá no centro de saúde, no sistema informatizado, eles acham lá o seu relatório de quantas vacinas você tomou, quais foram, e aí para que você possa ter essa imunização completa. vacina.campinas.sp.gov.br, e você também tem acesso à atualização da sua caderneta de vacinação. Tem campanha contra a poliomielite aqui na cidade de Campinas também, contra a Covid-19, então informações atualizadas através do site. Mirna, a gente segue falando aqui sobre saúde e agora com uma plataforma digital para poder auxiliar as pessoas na busca por um leito, por um atendimento aos prontos-socorros. É uma startup aqui de Campinas que criou essa plataforma digital na busca por hospitais particulares com leitos disponíveis e atendimento de pronto-socorro. O objetivo é ajudar na saúde na hora de se procurar uma vaga. Confira. Começando a operar neste mês de setembro, o Ocupa Leito é uma plataforma digital que informa em quais hospitais particulares da região possuem leitos disponíveis. A startup conta com a parceria do Hub Mandic da Faculdade São Leopoldo. Nós
trabalhamos na área, né? Nós somos médicos, eu e meu sócio, que é o Carlos Sierra, e nós começamos a observar que não existia nada para busca de leitos em hospitais, e para os hospitais divulgarem, não existe um lugar para os hospitais divulgarem os leitos disponíveis e os tipos de atendimento de pronto-socorros que existem nos hospitais. E aí surgiu a ideia de fazer uma ferramenta de busca muito parecido com outras que já existem, que a gente já usa muito, que é o Booking para buscar hotéis, o iFood para buscar restaurantes. Então a gente viu que não existia nada para esse sentido aí de busca de leitos hospitalares. De acordo com a doutora Georgia Albuquerque, ela e seu sócio Carlos Sierra notaram que se perdia muito tempo na transferência de pacientes de hospitais públicos para particulares. Com o Ocupa Leito, esse serviço é agilizado e atende às necessidades dos dois lados, tanto do hospital quanto do paciente. Eles podem buscar gratuitamente do nosso site, através de filtros como plano de saúde, o tipo de serviço necessário, por exemplo, precisa de uma UTI adulto, uma ambulância está com um paciente que precisa de uma UTI. Através do nosso site, ele consegue buscar os hospitais que têm esse leito disponível, com aquele plano de saúde do paciente, e rapidamente ele consegue fazer um contato com o hospital, através do próprio site, tem o WhatsApp do hospital, consegue ver a elegibilidade, se o paciente realmente tem a possibilidade de ser atendido naquele hospital. A princípio, a startup está em operação somente na região metropolitana de Campinas, em parceria com 5 hospitais: Hospital Maternidade Galileu, em Valinhos, Maternidade Madre Teodora, Maternidade Santa Teresa e Hospital Samaritano, em Campinas, além do Hospital Santa Inês, em Indaiatuba. Mas o objetivo é expandir a plataforma. Nós iniciamos aqui na região de Campinas, mas rapidamente queremos ganhar escala e estar no Brasil inteiro logo, que acho que é essa a ideia mesmo, de facilitar a busca. Em quanto mais lugares a gente tiver, quantos mais hospitais parceiros a gente tiver, vai ficando mais robusto o negócio. É um site inovador, né? É uma startup inovadora, não existe nada igual ao Ocupa Leito. Para realizar uma busca no Ocupa Leito é muito fácil. Você precisa apenas fornecer seu CPF ou CNPJ, e-mail e criar uma senha para login. A partir do momento que põe buscar leitos, ele separa em duas formas. Sou um serviço de saúde, que seria ambulâncias ou outros hospitais, ou sou um paciente. Por que isso? Porque o serviço de saúde pode buscar tanto leitos quanto atendimento de pronto-socorro. E o paciente, obviamente, não vai buscar sozinho um leito, né, e sim o primeiro atendimento no pronto-socorro. Então, a busca é muito fácil. Aí existem os filtros, né, como a gente vê em outros sites parecidos de busca. Inclusive, quando ela acha os hospitais, ela consegue ver a distância que esse hospital está dela, tá, para ela, de repente, buscar o mais rápido ou mais perto, se for o caso, né. Aparece a distância, aparece como chegar, né, a hora que abre, o contato, se precisar fazer, os tipos de plano de saúde que atende, existem fotos do hospital. 11h mais 53, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, agora com uma parceria muito importante da Unicamp, da universidade, com a Fundação Casa. Sim, porque olha só, os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação em centros da Fundação Casa têm mais um incentivo para realizarem o sonho de ingressar em uma faculdade. Na reportagem que nós vamos conhecer agora com a Mariana Meira, ela conta pra gente sobre um projeto que tem levado aulas diárias para os jovens que se preparam para as tão esperadas provas do vestibular. As mãos inquietas deixam transparecer a ansiedade da fase nova que está por vir. É hora de pensar em como vai ser a vida fora da Fundação Casa, e parte dela pode ser a tão sonhada faculdade. Mesmo ainda cumprindo as medidas socioeducativas dentro da unidade, esses jovens têm tido um apoio a mais para isso. Uma série de aulas do programa Colmeia de cursinhos pré-vestibulares. Ele é realizado com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Unicamp. Todo jovem, quando entra em uma unidade da Fundação Casa, tem o mesmo direito à educação que aquele adolescente que não está aqui.
nessa realidade. Mas graças a essa nova parceria com a Unicamp, 15 alunos da região de Campinas têm tido acesso a 2 horas diárias de aula em conteúdos básicos, como preparação específica para vestibulares e também para o Enem. Esse é um empurrãozinho a mais, ainda mais depois de tantos desdobramentos da pandemia na educação, para que eles relembrem e formem sonhos fora desses muros altos. As aulas são recentes, começaram na metade de agosto e agora complementam a preparação que já é oferecida nas unidades, onde o Enem, por exemplo, é aplicado todos os anos para os adolescentes que desejam, mas com mais foco e incentivo agora, principalmente a longo prazo. Geralmente, o jovem, quando ele chega nesse ponto, né, que é uma privação de liberdade, existe uma certa regressão no que se diz respeito a sonhos, a perspectivas. Quando ele adentra a fundação, existe a equipe de referência que atende e faz o diagnóstico ali das potencialidades individuais de cada adolescente. Dentro desse contexto, cada adolescente tem uma necessidade específica, porque o nosso público é muito heterogêneo. A gente tem desde adolescente analfabeto funcional até um adolescente concluinte. Então, como o atendimento é extremamente individualizado, a equipe vai dimensionando os seus esforços para atender, né, a demanda que cada jovem tem. A gente sente entusiasmo, né? Aqui a gente está num centro específico, mas atualmente a gente tem 8 centros participando do cursinho, da mesma forma que eles entram todos no mesmo horário na aula. A gente tem, inclusive, meninas da Anitta Garibaldi, que fica em Cerqueira César, que também participam das aulas, e nas primeiras aulas eu fiz questão de participar exatamente para ver como que ia ser esse contexto, né? A gente percebia que eles ficaram deslumbrados com a possibilidade, né, de alcançar, de galgar outros sonhos que até então não eram tão plausíveis, tão palpáveis. No começo foi muito aquela euforia do novo, né, aquela questão do se apresentar, do se conhecer os professores. Eles até falavam, senhor, coloca um conteúdo mais difícil, isso é muito fácil. Agora a coisa está ficando um pouco mais complexa, então está apertando, está ficando mais séria, e eles já estão também afunilando ali a linha de raciocínio para um foco. Conversamos com 2 jovens da unidade Maestro Carlos Gomes, de 16 e 17 anos, respectivamente. Por questões de segurança, eles não serão identificados pela reportagem. Como que era para você estudar? Gostava de estudar? Sim, senhora, eu gostava bastante, tanto que minhas matérias favoritas é língua portuguesa e matemática, senhora. E aí, como é que foi para você receber a notícia de que teria esse programa, com parceria com a Unicamp? Como é que foi? No começo, senhora, eu não sabia muito como que ia ser, mas depois vendo o decorrer desse curso, eu gostei bastante, porque é uma coisa que vai ajudar bastante no meu futuro. O que você mais aprendeu até agora? É bastante coisa, né? Bastante matéria que eles vêm passando, mas dá para adquirir bastante conhecimento sobre o que nós teve no passado, nas séries antigas, e é bom para deixar mais frisado na nossa mente também, para caso nós for fazer algum curso. E eles falam bastante de faculdade, de preparação para passar realmente num curso. O que você entendeu disso? Eu entendi que é meio que um preparatório, né, para fazer Enem, Senai, algumas coisas, concurso público também, senhora. Vamos dizer, um passo de cada vez, isso aí está sendo um degrau. E aí, que tipo de prova que você já gostaria de fazer? Já dá para prestar alguma coisa? Tem algum plano? Então, senhora, eu gosto bastante da área da engenharia mecatrônica. E, querendo ou não, passar matemática, e matemática envolve bastante engenharia mecatrônica, até onde eu sei. Então tá ajudando bastante, senhora. Para caso eu for prestar algum concurso público também. Como é que era a sua rotina de estudo antes de existir o programa? Como que funcionava para vocês, para se preparar para eventualmente algum curso? Tinha alguns cursos, né? Eu mesmo fazia programação, eu faço ainda programação. Eu estou no Instituto Saber também, que é um curso que ajuda a melhorar o seu aspecto de vida, né? O que você poderia fazer, o que você pode fazer para o futuro.
ideias também, o que você pode fazer. E também eu fiz aula de violão, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas esse curso também está ajudando para refrescar um pouco minha memória. Para mim, quando eu for fazer alguma prova para uma faculdade, algum vestibular, eu já ter bastante questões em mente, né? Saber responder. Esse sonho de fazer uma faculdade, você já tinha antes ou foi com essas aulas? Como que era a sua perspectiva? Eu já tinha antes já, porque eu tenho um parente também. Eu mesmo vou fazer engenharia mecânica. Esse é a minha meta, chegar na engenharia mecânica. Então, eu já tinha esse sonho, né? Eu tenho esse sonho e eu vou realizar. A professora Joseli coordena o programa Colmeia de Cursinhos Pré-Vestibulares, que completa 12 anos desde que foi fundado na cidade de Limeira. Conta que são 8 diferentes vertentes de públicos atendidos pelos unicampianos, entre eles quilombolas e mães solo, e que de lá para cá já foram mais de 700 estudantes aprovados em universidades por meio do Enem, além de colégios técnicos e também concursos públicos. Estamos na fase de implantação e nós tínhamos como objetivo principal com as meninas e os meninos que estão na Fundação Casa, que seria estimulá-los, encantá-los, saber que estudar é gostoso, pode ser gostoso, e que pode ser a grande porta para um futuro no qual ele tem autonomia, que possa ter seus sonhos, que possa se realizar como uma cidadão. No segundo dia de aula, eles já queriam saber qual que é, aonde que tem qual curso, que queriam prestar vestibulares, que querem conhecer a Unicamp. Nosso objetivo foi atingido no segundo dia de aula. Primeiro eles ficaram mais quietos, porque foi uma aula inaugural. No segundo dia, e eles estão ainda muito motivados. E a falta de conexão virtual, que é um desafio em muitas comunidades atendidas pelo programa, não é um problema para os jovens da Fundação Casa. Segundo o secretário de Justiça e Cidadania e presidente da Fundação Casa, a instituição, que é de responsabilidade do governo do estado, passou por melhorias recentemente. Nós investimos mais de 200 milhões de reais em todos os centros da Fundação Casa. Esse investimento, ele consiste nas reformas estruturais, então nós pintamos os centros que precisavam de pintura, resolvemos problemas de vazamentos, problemas hidráulicos, problemas elétricos, reformamos as quadras, fizemos uma revolução tecnológica nos centros, colocamos internet rápida, colocamos televisão com internet para os professores, principalmente da Secretaria de Educação, que realizam ali, né, as aulas do ensino fundamental, do ensino médio, poderem realizar exercícios, podem assistir filmes agora, seriados, e compramos tablets. Então eles passam através do tablet, ler livros, realizar jogos, ter um mundo mais próximo do mundo virtual. Segundo ele, o termo de cooperação com a Unicamp prevê também atendimentos em saúde e, especificamente na área de socioeducação, busca complementar a formação escolar e dar novos sonhos. Os 4 centros aí de Campinas estão tendo jovens que estão fazendo, né, esse curso preparatório. Então, com aulas de matemática, com aulas de geografia, com aulas de sociologia, de filosofia, de inglês, são aquelas aulas preparatórias para que eles possam ingressar na universidade, no curso superior. E a gente não tem a menor dúvida de que esses jovens estarão muito melhor capacitados e terão muito mais chances de ingressar num curso superior com essa preparação do que caso não tivessem essa preparação. Você se sentir orgulhoso, assim, lá na frente, de olhar para trás e falar, olha, passei por tudo isso, hoje eu estou estudando o que eu sonhava? Sim, senhora, com certeza. Para você, faz diferença olhar lá no futuro e saber que, poxa, tem um caminho aqui que eu posso trilhar, eu sou capaz, vai dar certo, tenho gente me ajudando, isso te faz mais feliz? Ah, faz, né? Ter um apoio, ter alguém que tá dando força, né? Eu não, meus pais também, minha mãe principalmente dá bastante força, eu falo pra ela sobre os cursos, e ela que dá mais força pra mim. E é isso que mantém, né? Eu de pé, eu querer
seguir esse sonho, essa meta, conquistar. Agora, para passar, tem que estudar muito, né? Você sabe, né? Tá preparado? Tô preparado. A gente vai voltar aqui e vai ver você lá na faculdade, então. Vai sim. Parabéns à Unicamp, né, por esta iniciativa para aumentar as chances, então, desses jovens de ingressarem, então, em uma faculdade, essa reinserção na sociedade, ressocialização, isso é fundamental. Essa reportagem ela foi feita na unidade da Fundação Casa em Campinas, mas outras do estado de São Paulo também participam desse projeto e é claro, a oportunidade desses jovens ressignificarem suas vidas, pensando, olha, eu tenho um futuro, eu tenho a oportunidade de fazer uma faculdade, como esse jovem falou, eu faço outros cursos também. Sim. Então, ter um outro olhar independente da situação. Isso é importantíssimo, então, parabenizo aqui mais uma vez a Universidade, a Unicamp. 12:06, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque está chegando o dia de um musical, né, Mirna? Isso, esse musical que reúne 110 crianças e adolescentes do Grupo Primavera, que funciona lá no Jardim São Marco. Eles vão se apresentar no Teatro Castro Mendes com o espetáculo Uma Aventura no Museu, com apresentações entre 28 e 30 de setembro para o público em geral, famílias e escolas municipais. E tudo de graça. Confira aí o convite da Luana e do Lucas. Olá, meu nome é Luana Stephanie, que interpreta a Paty no espetáculo Uma Aventura no Museu, que reúne 100 crianças e adolescentes atendidos pelo Grupo Primavera, no palco do Teatro Castro Mendes. Nessa história, um grupo de estudantes de uma grande escola ganha como prêmio uma aventura noturna ao museu. Entre a empolgação e a contrariedade, uma das estudantes, Paty, acaba se perdendo dos amigos e do professor. Mas a história não acaba por aí, pois ela encontrará um guia muito especial que a levará para uma história inesquecível. Não percam, as sessões gratuitas serão no dia 28 e 29, às 20 horas. E dia 30, às 14h30. Vem pro teatro! Ó, então a gente reforça aqui, Gabriel, essa apresentação lá no Castro Mendes, sim, gratuita. Inclusive, os ingressos devem ser retirados na bilheteria 1 hora antes do espetáculo. Então, no dia 28, às 8 horas da noite, o espetáculo é para o público em geral. No dia 29, às 9h30 e 2h30 da tarde, para as escolas. E 8 horas da noite, novamente, para o público em geral. E no dia 30, às 9h30 da manhã e às 2h30 da tarde, para as escolas. Então, espetáculo gratuito. Vamos valorizar, então, o trabalho que é realizado pelo Grupo Primavera. Mirna Abreu, no próximo domingo nós temos as eleições gerais, estamos na última semana, estamos com aquela série de reportagens sobre este dia muito importante e hoje nós vamos falar na nossa reportagem sobre o combate às notícias falsas. Isso, as chamadas fake news. Olha, inclusive é possível fazer denúncias em um aplicativo da Justiça Eleitoral, entenda. A disseminação de notícia falsa é crime e por isso nós viemos conversar com a chefe de cartório, Egli Vilhena, que está aqui ao meu lado. Egli, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Egli, como combater as fake news? As fake news elas podem ser combatidas por intermédio da checagem de notícias no site do TSE e do TRE de São Paulo. É muito importante que os eleitores chequem todas as informações que recebam sobre eleições nos sites oficiais. É imperioso esclarecer que as fake news elas não são só as notícias mentirosas, mas também as notícias tiradas de contexto. Então é muito importante que o eleitor, para se informar, ele cheque as informações nos sites oficiais para ter certeza de que está recebendo a informação na íntegra e corretamente. E quem espalha esse tipo de notícia falsa está cometendo um crime.
Exatamente, está cometendo um crime e as penalidades estão previstas na lei de eleições. Como que a gente pode fazer para denunciar? Qualquer denúncia sobre propaganda irregular pode ser feita através do Pardal, que é um aplicativo disponível em qualquer loja de aplicativos de celular. É muito fácil, o aplicativo é bem intuitivo e vai direto para o Ministério Público Eleitoral. Egli, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas. E durante toda essa semana nós vamos veicular reportagens a respeito das eleições. Como votar, o horário, você tem dúvidas, quais documentos levar? Qual é o perfil do eleitor campineiro? Somos mulheres em maioria, homens, idade? Tudo você vai saber aqui na TV Câmara Campinas. Então já é uma preparação, um esquenta para este domingo, no dia 2 de outubro. Ampla cobertura aqui da TV Câmara Campinas a partir das 8 horas da manhã. Estarei aqui nos estúdios, já vamos acionar toda a nossa equipe que estará na rua. Cobertura até o horário final, até nós tivermos os resultados com a Viviane Novaes, com a Mina, André Aranha, equipe completa aqui da TV Câmara Campinas. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, Mina, agora com a prefeitura, que já está convocando os aprovados em diversas áreas. Isso, saiu essa divulgação no Diário Oficial de hoje. São 22 candidatos aprovados, como psicólogo, 5 auditores de controle interno, um agente de fiscalização, um técnico em agrimensura, um engenheiro civil, um arquiteto, um agente administrativo, 6 agentes de educação infantil e 5 médicos geral. Olha, essa convocação saiu hoje e na quinta-feira, dia 29, o candidato vai ter que passar aí por uma entrevista e levar documentos de identificação original e oficial com foto. Quem se atrasar ou não comparecer perde o direito à vaga. Essa reunião vai ser lá no Salão Vermelho do Paço Municipal e no Diário Oficial de hoje tem o horário em que cada um desses candidatos deve comparecer a essa convocação. Quem também tiver impossibilitado de aparecer, pode indicar um procurador, que precisa ser através de uma procuração simples, com documento de identidade próprio e a cópia do documento do candidato. Também é possível, porque às vezes está doente ou não está na cidade no dia, para não perder a vaga do concurso público municipal. E para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, 3 bairros da nossa cidade vão ficar sem água amanhã. Sim, Jardim Ipauçurama, Núcleo Residencial Jardim Ipauçurama e o Parque da Fazenda ficarão sem água das 8 da manhã às 5 da tarde, porque a Sanasa vai fazer ali um serviço de interligação de redes. Inclusive, a orientação é para que as pessoas façam a reserva antecipada, ou seja, hoje para amanhã, durante esse período, não ficar sem abastecimento. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo e a gente começa falando sobre um projeto de lei de autoria da vereadora Guida Calisto. Ela propõe que Campinas tenha uma ouvidoria do SUS. Confira. Preocupada com o atendimento oferecido na rede pública de saúde do município, a vereadora Guida Calisto quer garantir um canal de comunicação entre a população e a gestão pública. Por meio de um projeto de lei, ela deseja implantar a ouvidoria do SUS em Campinas. Esse projeto de lei é para garantir a implantação da ouvidoria do SUS aqui na cidade de Campinas, porque a população que é atendida pelo SUS, ela tem muita dificuldade de fazer as suas queixas, suas reclamações. Nessa casa a gente tem debatido muito sobre a situação precária que está, a situação da saúde pública, né? Embora a gente tenha um prefeito que é médico, a situação pública da saúde anda com muita dificuldade. Então, a gente pensou numa ouvidoria que seja mais um espaço e um espaço efetivo, né? Que seja autônomo, inclusive, que não seja vinculado à administração, mas que tenha autonomia para poder registrar as queixas, as reclamações e também os elogios que se tem no atendimento dos equipamentos públicos aqui da nossa cidade.
As ouvidorias públicas são instituições previstas por lei, que servem para acolher solicitações, reclamações, dúvidas, elogios e até mesmo denúncias. Com essas informações, é possível traçar um diagnóstico da saúde do município, elaborar políticas públicas, estratégias e indicadores. O Hospital Mário Gatti, por exemplo, que atende exclusivamente pacientes do SUS, pode se beneficiar com essa iniciativa. A gente sabe que a gente tem um corpo de profissionais da saúde muito competentes, mas que muitas vezes enfrenta dificuldades de atendimento no cotidiano para garantir uma saúde pública de qualidade. Então, a gente pensando numa ouvidoria, vai garantir com que as pessoas que sejam atendidas possam ter um canal ali, né, de fiscalização, e de atuação mesmo e diagnóstico para poder acompanhar o atendimento dos equipamentos públicos aqui de saúde do nosso município. No projeto, a parlamentar deixa claro que o órgão deve trabalhar integrado ao Conselho Municipal de Saúde, com autonomia e independência em relação à gestão da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Campinas. Ela ainda comentou sobre a existência da Ouvidoria da Saúde, mas que se encontra parada no momento. A Ouvidoria da Saúde não está funcionando, né, hoje no município. Teve um período, inclusive era uma pessoa que era militante, né, da área da saúde, uma defensora da saúde pública, que fazia isso de forma autônoma, enfim, independente, com apoio, lógico, mas fazia. Agora, a gente está querendo mesmo instituir um órgão que seja estruturado, que tenha todos os recursos para acolher essas reclamações, essas denúncias e também os elogios, que a gente sabe muito bem que se a gente tem aí o povo que está atendido, com certeza a gente tem um atendimento também de qualidade, mas a gente precisa melhorar. De acordo com o projeto, o coordenador ou coordenadora será escolhido com isenção, contando com a participação do Conselho Municipal de Saúde neste processo de seleção. A vereadora Guida Calisto acredita que a ouvidoria será um espaço seguro e de autonomia para a população. Existe muita reclamação, falta de medicação, falta de médico, falta de exames, demora para marcar exames de especialidade, consulta de especialidades. Então, a ouvidoria ela vem nesse sentido, né, de fiscalizar, né, de acompanhar, de acolher essas reclamações. As pessoas, às vezes, quando tem que reclamar, quando conhece um vereador reclama, quando conhece alguém reclama, mas ela não tem um espaço seguro, autônomo, para poder fazer essas reclamações. Então, a ouvidoria vem nesse sentido, de ser mais um espaço de autonomia para a população poder ali exercer, né, o seu direito, que é o direito à saúde pública. Ainda na área da saúde, há um questionamento do vereador Cecílio Santos. Ele protocolou um requerimento e ele quer saber se já há um protocolo na rede municipal de saúde para o diagnóstico da endometriose. O vereador Cecílio Santos solicita informações ao executivo sobre a existência de protocolo na rede de saúde de Campinas para diagnosticar endometriose, que é um distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce fora do mesmo. A motivação, de fato, foi esse debate que fiz na primeira parte da sessão passada, onde pude tomar ciência do quão grave é esse problema da endometriose. Além da indicação desses protocolos no requerimento, ele quer saber quais as principais ações da saúde sobre o tratamento e a prevenção da doença. E veja, é uma doença que acomete muitas mulheres, cerca de 100 mil em Campinas, e não é tão conhecida. Portanto, fiz esse requerimento à prefeitura solicitando essas informações, se há protocolo, né, para o diagnóstico da doença e tratamento, visto que é muito importante o tratamento, o diagnóstico, o início, e o tratamento. Portanto, é importante que a saúde faça esse diagnóstico e possa disponibilizar a todas as pacientes do município esse tratamento. O vereador Cecílio Santos diz também quais os próximos passos após ter protocolado o requerimento. Dependendo das respostas, a gente vai tomar as providências solicitando ao prefeito que implante no município esse protocolo, né, na área da saúde, para que seja então feito o diagnóstico e encaminhado o tratamento. Hora de nós falarmos sobre reunião solene, porque na última semana teve entrega de honrarias. Isso por iniciativa do vereador Marcelo Silva,
2 diplomas de mérito odontológico foram entregues durante a 27ª reunião solene. Confira. Por indicação do vereador Marcelo Silva, 2 profissionais da área da odontologia foram agraciados com o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira. Os homenageados foram Andréa de Lara Fernandes Politano e Gabriel Tille Politano, durante a 27ª reunião solene. O vereador Marcelo Silva fez um pequeno discurso de abertura, exaltando as qualidades profissionais dos homenageados. Tinha preparado, um discurso mais formal, mas o meu coração disse que eu deveria falar aquilo que a gente passou junto em determinados momentos da vida. Aqui eu não preciso falar da competência que vocês têm, acho que todos já sabem o quão competentes são, a diferença que vocês fazem nas suas profissões e são reconhecidos, no Brasil e internacionalmente também. Então, ficaria chato aqui eu ler o currículo extensíssimo de vocês. O diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira é concedido a profissionais da área odontológica que tiveram grandes contribuições para a comunidade. Muito emocionada, Andréa de Lara Fernandes agradeceu a honraria recebida. E para que hoje a gente possa estar aqui, teve muito envolvimento. E por isso eu sou muito grata. Estou conseguindo. E como não poderia deixar de ser, meu primeiro agradecimento é a Deus, que me permite abrir o olho todo dia e caminhar, que atende todas as minhas orações e escuta os meus louvores. É a base de tudo. Obrigada, pai, obrigada, mãe, por serem meus exemplos, por me darem todos os alicerces que eu sempre precisei. Eu dedico essa conquista para vocês. Gabriel Tille Politano, em seu discurso, agradeceu a família, amigos e colegas de trabalho, além de contar um pouco da sua carreira na área da odontologia. Agradeço a todos os colegas de profissão presentes, especialmente aqueles que trabalham comigo no dia a dia dos consultórios da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Ter pessoas queridas e especiais ao nosso lado nos faz trabalhar melhor. Agradeço a todas as colaboradoras e dentistas das clínicas de Campinas e São Paulo que não puderam estar presentes e a todas que já passaram por lá. Eu e a Deia sozinhos somos meros dentistas. Juntos com vocês somos um time respeitado em todo o Brasil e que cresce junto e cada vez mais. Já finalizando, agradeço ao presidente da Câmara dos Vereadores de Campinas e aos vereadores pelo aceite de nossos nomes para essa homenagem. E por último, não menos importante, para não dizer o mais, agradeço a pessoa que propiciou essa homenagem e essa noite deliciosa, o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Silva. A solenidade encerrou com um vídeo retratando a vida e trajetória profissional dos homenageados. Hora de nós falarmos da agenda aqui da TV Câmara Campinas, porque hoje à tarde nós temos muitas reuniões e sempre com transmissão. Sim, logo às 14h acontece a reunião da Comissão Permanente dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. Esta comissão, que é presidida pela vereadora Débora Palermo. Às 4h15 é a vez da reunião da Comissão de Administração Pública, que é presidida pelo vereador Felipe Marquesi. E hoje, às 5h, nós temos a chamada primeira parte, que sempre pode tratar de um tema livre. Nós estamos ainda em setembro, por isso o tema é Setembro Amarelo, combate à prevenção ao suicídio. Quem traz essa discussão ao Teatro Bento Quirino é o vereador Jair da Farmácia. E depois disso, Gabriel, 6h, nós temos a 30ª reunião ordinária. Hoje são 8 projetos na pauta, desculpe. E a gente destaca aqui, olha, em segunda análise, um de autoria do Executivo, que fala
em primeira votação, na verdade, não em segunda análise, em primeira votação, ou seja, a discussão da legalidade da matéria, é um projeto do Executivo que trata da ampliação do fornecimento gratuito de armações de óculos com lentes graduadas aos alunos da FUMEC. A proposta determina que também sejam contemplados os alunos do EJA, o Programa de Jovens de Educação, Jovens e Adultos, os integrantes do Programa de Educação Ampliada ao Longo da Vida, do Programa Consolidando a Escolaridade e também dos cursos técnicos das unidades educacionais do CEPROCAMP, uma vez que os níveis de vulnerabilidade social de integrantes desses programas também são altos. A gente lembra que essa lei que já existe na cidade, ela vai ampliar esse benefício a também os estudantes que são atendidos hoje, então, pela FUMEC. Também vai ser analisada ainda nesse projeto a alteração por critério de situação social, que antes era apenas uma comprovação de renda per capita por família. Agora, para receber também os óculos, o integrante tem que estar aí cadastrado no CadÚnico, aquele cadastro que faz no CRAS. Nós temos vários CRAS regionais aqui na cidade, então um dos critérios para o benefício vai ser também essa análise do CRAS. Ainda nesta noite nós temos uma proposta do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC a divulgar mensalmente uma lista com o número de autuações realizadas nos locais onde mais incidiram ocorrências de trânsito. De acordo com o propositor, esse objetivo é mostrar ao motorista os lugares mais perigosos da cidade para que as pessoas tenham mais atenção e que possa aí pensar numa educação para reduzir o número de acidentes nesses locais. A pauta completa está lá no site campinas.sp.leg.br e você, claro, acompanha tanto as reuniões da tarde quanto essa a partir das 6 horas, tudo aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas. Então, nesta tarde de segunda-feira tem reunião às 2 horas da tarde, às 4h15 da tarde, a primeira parte às 5 horas da tarde e depois a reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas, porque tem muitos assuntos para serem discutidos. Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo e até amanhã na terça-feira. Até amanhã e uma boa tarde para vocês de casa. Vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Ponte Preta conquistou uma vitória importantíssima na competição. Venceu o 5º colocado Londrina fora de casa, se livrou do rebaixamento e agora foca na parte de cima da tabela. Logo aos 3 minutos, Caprini cobrou falta e Kaique França, esperto, fez a defesa. Aos 6 minutos, a Ponte respondeu, Arthur cruzou. A zaga tirou parcialmente e de muito longe Amaral arriscou. O goleirão bateu roupa, mas Suecim não conseguiu aproveitar. Aos 47 minutos, tudo mudou. O jogo, que até então estava equilibrado, com poucas oportunidades, se modificou favorável à Ponte, após esta entrada maldosa do atacante Leandrinho no joelho do zagueiro Matheus Silva. O VAR chamou e expulsou o atleta do Londrina. Com muitas dores, o zagueiro pontepretano precisou ser substituído. No segundo tempo, e com um homem a mais, a Ponte conseguiu abrir o marcador. Fecim tocou para Leonaldi, que cruzou rasteira na medida para o artilheiro, sempre muito bem posicionado, para colocar para o fundo das redes. 1-0 Macaca. E no finalzinho, aos 49 minutos, jogada de atletas que saíram do banco de reservas, Bernardo se livrou da marcação na direita e tocou para Ribamar, que entrou na área e bateu consciente, bonito, no ângulo para ampliar e definir a vitória. Final, Londrina 0, Ponte Preta 2.
Primeiro gol do Ribamar depois da lesão grave que ele sofreu no mês de março no tendão de Aquiles. Então, este recomeço do atacante está conseguindo ver um bom desempenho. Apenas terceira partida depois dessa lesão. Em 8 minutos que ele esteve em campo, conseguiu balançar as redes. O Luca, mais uma vez, fazendo gol. Vice-artilheiro da Série B, 14 gols até agora. Então, vitória importantíssima. Coloca a Ponte na 7ª colocação, com 43 pontos. Apenas 5 atrás do Vasco da Gama, que hoje estaria fechando aí este grupo que consegue o acesso ao 4º colocado. Macaca volta a campo depois de amanhã, então não dá muito tempo para comemorar, porque já nesta quarta-feira, 7 horas da noite, olha o duelo, hein? Contra o líder Cruzeiro, que já conquistou o acesso, mas o Cruzeiro quer o título da competição, então é um grande duelo para a Macaca, e claro que ao longo da semana, principalmente na quarta-feira, a gente fala mais sobre este confronto Ponte e Cruzeiro. Ingressos já estão sendo vendidos, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. A expectativa é de bom público para esta quarta-feira, já que é um duelo importantíssimo, né? Uma vitória da Ponte pode colocar ela ainda mais próxima do G4, que é o grupo dos 4 primeiros que conseguem o acesso à primeira divisão. E vamos falar de vôlei também, porque o Renata venceu a equipe de São José no último sábado no ginásio do Taquaral, completamente lotado, e está na semifinal do Campeonato Paulista, 3-1, um jogo muito disputado, difícil, mas o Felipe Roque marcou 35 pontos, jogou muito e ajudou os campineiros a avançarem de fase, sem tempo de comemorar também, viu? Porque amanhã já começa a semifinal, 7 horas da noite, contra Suzano, este primeiro jogo fora de casa. Lembrando que nesta fase é melhor de 3 jogos. Então, boa sorte desde já aos comandados do técnico Horácio de Léo. Bom, nós já falamos aqui no nosso Câmara Notícia que o álbum de figurinhas da Copa do Mundo é uma febre, né? Gente de todas as idades estão colecionando, trocando as figurinhas. Agora, você sabia que tem um professor de matemática que está utilizando o álbum para ensinar a disciplina? Bom, esse é o tema de hoje do nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação. Todo mundo sabe que a gente está em época de Copa do Mundo e tudo mais. Tem uma febre entre gente de todas as idades, que é o álbum de figurinha da Copa. Você sabia, por exemplo, que é possível aprender matemática através do álbum de figurinha da Copa? Estou aqui com o professor Carlos, professor de matemática, para falar justamente a respeito disso. Tudo bem, primeiramente, muito obrigado por atender a nossa reportagem. É uma oportunidade bem legal para a gente conseguir aqui falar sobre matemática, né? Uma matéria que vários alunos têm muito medo da matemática, mas aí a gente consegue trazer um assunto tão legal como é uma Copa do Mundo, né? Um álbum de figurinhas que todo mundo gosta. Eu mesmo estou colecionando o álbum. Né, a gente consegue trazer isso para a aula de matemática para deixar os alunos mais motivados, mais engajados aí com o conteúdo. Bom, e é aquele negócio, né, professora? Porque, como você disse, a matemática é uma matéria que muita gente fala, puxa vida, matemática e tudo mais, um bicho de 7 cabeças. Então, assim, encontrar, de repente, algumas alternativas para que, né, os alunos possam se interessar ainda mais pela disciplina é fundamental. E agora, em tempos de Copa do Mundo, utilizar o álbum de figurinhas tem sido bacana. Conta pra gente. Por exemplo, probabilidade é um assunto que vários alunos falam que não entendem, que é muito difícil. Só que a gente pode usar, por exemplo, a probabilidade para calcular qual é a chance de eu tirar o Neymar num pacotinho, né? Então a gente tem ali os conteúdos que a gente pode trabalhar, fazer as contas na lousa ali como se fosse uma aula tradicional, só que com o tema, né, da Copa do Mundo. Então a gente calcula lá qual é a chance de vir um jogador específico em um determinado pacotinho. Então, né, fazendo a conta aí com a turma, a gente viu que 0,7% de chance de sair uma figurinha no pacotinho. Né, a gente pode ver ali na troca de figurinhas também. Então, falta aqui, ó, por exemplo, vamos abrir um time. Aqui. Ixi, o Japão tá completo.
Vamos lá. Aqui. Alemanha. Falta um jogador para completar a Alemanha. Então, na hora de número 18. troca, número 18, Marco Roy, se alguém tiver aí, por favor, mandem para mim. Então, falta um jogador. Então, na hora que eu for trocar as figurinhas aí com alguém, vai ser fácil eu achar essa figurinha? É uma figurinha específica. Né? Então, se eu sei que essa pessoa tem uma figurinha da Alemanha, bom, já são 20 figurinhas. Então, dessas 20, só já uma. Aumentam as chances. Né? Já aumenta as chances das 670 exato. que tem no álbum. Mas beleza, dentro da Alemanha tem 20. Só uma delas é que eu preciso. Se eu abrir em outro time, é que meu álbum já está praticamente completo. Mas se eu abrir em outro time, faltam 5. Beleza, dentro de 20, são 5 jogadores que eu preciso. Então vai ser muito mais fácil eu achar essa figurinha. Então, se eu estiver trocando ali com uma pessoa e ela tem aquela da Alemanha, vai ser muito melhor eu trocar essa da Alemanha, que é muito mais difícil de eu achar, né, durante uma troca. Pois é, e é aí que entra a matemática, né? Exatamente. Que é a probabilidade, né? Isso, exatamente. A gente pode fazer todos os cálculos ali, não vamos ficar se prendendo nos cálculos aqui agora, né? Mas a gente pode fazer todos os cálculos e ver qual que é mais fácil eu achar. Então, a da Alemanha, só falta uma. De outro time, sei lá, da França, faltam 5. Beleza. Então, se eu achar da Alemanha, é muito melhor pegar ela. Né? Vai ser bem mais difícil de achar. Olha só que interessante. A gente tem ouvido muito falar sobre a figurinha do Neymar, né? A figurinha, não é, que é raríssima e tudo mais. Tanto que quando alguém encontra, vira reportagem de televisão e tudo mais. Essa é uma probabilidade muito pequena. Dá para calcular, dá para fazer conta. Então, a gente vai precisar de vários dados, né, para conseguir fazer essa conta. Então, precisa saber quantas figurinhas dessas raras do Neymar estão sendo disponibilizadas, né? Já vi ali notícias que fala que é uma chance a cada 9.000 pacotinhos, se eu não me engano, ou 1.000 pacotinhos, né? Mas são muitos pacotinhos para encontrar uma figurinha, né? Então, imagina o dinheiro que você vai ter que gastar para achar essa figurinha, né? Que é outra coisa que a gente pode trabalhar também durante a sala de aula, né? Então, o preço para a gente conseguir completar um álbum, né, comparar, trazer o conteúdo de inflação. Isso é interessante também, um assunto bom. Sim. Já calculou, já colocou isso em sala de aula, professor? Já, a gente conseguiu comparar, né, com a Copa do Mundo de 2018. Olha só, interessante também. Sim. Então, por exemplo, lá em 2018, o pacotinho custava R$2, né? Agora ele custa 4. O dobro. O dobro. Se fosse só o aumento da inflação, né, olhando ali os dados da inflação no Brasil, o pacotinho deveria custar R$2,60, né? Somente pelo aumento da inflação. Mas eles aumentaram o preço para R$4. Se for comprar os pacotinhos para completar o álbum inteiro, né? Se eu não me engano, eram R$350 mais ou menos para completar o álbum. Hoje é mais de R$500. Né? Então foi um aumento muito grande. A gente pode trazer ali agora porcentagem, né, para trabalhar com os alunos dentro de sala de aula, falando do preço do álbum. Então, é R$500 se você acertar, tirar todas as figurinhas. Se você não pegar nenhuma repetida. O que, vamos combinar, né, professor? É impossível, né? Sim, um professor da UFMG calculou, para você não achar nenhuma repetida, provavelmente você vai ter que gastar por volta de uns R$3.000. Olha só, sem fazer troca nenhuma, você completa o álbum gastando uns R$3.000. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Gente, então deu para perceber que a matemática está totalmente envolvida aí com o álbum de figurinhas da Copa, né? Como que os alunos estão, não é, reagindo a esses ensinos com o álbum aí da Copa? Eles ficam super animados, né? Geralmente, matemática ali, você fica na lousa fazendo exercício, e às vezes acaba sendo até um pouco entediante, né? Porque é sempre a mesma coisa, fazer o passo a passo ali. Aí o dia que eu falei pra eles, gente, traga um álbum de figurinhas junto com as suas figurinhas que a gente vai trabalhar com eles na aula. Eles já ficaram loucos. Pra conseguir controlar a sala depois foi muito difícil, porque eles se animam, eles engajam muito mais com o conteúdo. Fica melhor tanto pro professor que vê o interesse dos alunos, quanto para os alunos que, né, dá um sentido para essa matemática que eles aprendem.
E eles podem, se eu estiver errado, não é, por favor me corrija, professor, mas eles podem colocar isso em prática também, né, na hora de comprar figurinha ou na hora de trocar figurinha, enfim, para tentar completar o álbum de uma maneira mais rápida ou até mais barata, né? Com certeza, eles podem ver ali o quanto eles precisam gastar para completar o álbum, aí você não precisa gastar um monte, porque também não é fácil, né? Não é qualquer um que tem ali R$500 para gastar com um álbum de figurinha, né? É muito difícil. Então eles mesmos podem calcular, durante uma troca eles falam, bom, eu só tenho 2 que você precisa, qual que é melhor para eu pegar? Né? Então facilita ali, deixa mais fácil completar o álbum para eles. Bom, e você costuma utilizar dessas alternativas, independentemente do álbum, não é, que é agora a febre do momento, né? Mas normalmente você faz isso nas aulas de matemática para tentar segurar a atenção dos estudantes? O quanto mais a gente conseguir fazer isso é melhor, né? Trazer um sentido para a matemática, para não ficar simplesmente muito teórico, né? Porque a matemática é muito abstrata. Só que ela tem muitas aplicações, né? Então é sempre legal, principalmente, por exemplo, em geometria, né? Calcular, por exemplo, quanto de piso eu consigo colocar no chão, né? É o cálculo de áreas. Então trazer a matemática pro cotidiano dos alunos é sempre quanto mais, melhor. Bom, professor, e os alunos precisam ter o álbum aí para estar na aula? Como é que é? Não, se tiver um álbum já é o suficiente. É o suficiente para entender a matéria. Isso, a gente faz em grupos, como tá aqui o pessoal. Mas a maioria tem, imagino. Bastante gente tem. Copa do Mundo a cada 4 anos é uma febre, né? Então, bastante gente tem sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que me despertou aqui a curiosidade. Quando é a próxima prova de matemática aí? Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. E você pretende colocar na prova alguma coisa referente ao álbum? Bom, eu espero que os alunos não vejam isso antes da prova. Mas vai ser interessante colocar uma série. Até porque eles estão, né, estudando com isso. E com certeza eles vão lembrar muito mais fácil do conteúdo. Bom, eu lembro que a gente fez isso aqui na aula, eu lembro como faz. E aí fica muito mais fácil. Então, uma dica para a galera do colégio é estudar através do álbum também, né, professor? Prestar bastante atenção, né, no que o professor está falando aí durante as aulas, mostrando o álbum, porque vai cair coisa do álbum, né? E deixa o estudo mais divertido, né? Então, é um estímulo para o aluno estudar em casa, né, ter o álbum de figurinhas ali. Boa, boa. E o pessoal tá confiante aí na Copa no Brasil, professor? Você tá também ou não? Tamo em busca do Hexa, acho que vai vir. Você acha que dá? Acho que vai vir. Tamo com um time forte. Eu também acho que dá. Eu acho que vai ficar entre Brasil e Argentina. A Argentina tá forte. Acho que a França vem bem também. O Gabriel também. Castro, por exemplo, não é? Acredita aí na força do futebol europeu. Eu vou mais no Brasil e na Argentina. O futebol europeu geralmente desacredita, né? O futebol sul-americano, mas a camisa pesa, eu acho que a gente vem forte. Como que tá aí a parte do Brasil no álbum aí? Meu Brasil tá completíssimo. Vamos lá, ó. O Brasil tá no grupo FG. Mas seu álbum tá... Brasil completinho. O Brasil completinho. Completinho. Vamos ver se todo mundo vai pra Copa, né? Tem essa também, né? Se o Tite vai fazer uma surpresa aí pra gente. Beleza. Bom, mais alguma coisa, professor, que você queira passar aí de dica pro pessoal que tá em casa, vendo o professor falando, puxa vida, que legal, né? Vou tentar também aprender alguma coisa com o álbum de figurinha. Acho legal falar para os professores, né, que sempre é bom a gente trazer aí, né, tentar trazer ao máximo alguma coisa do cotidiano dos alunos, alguma coisa que eles gostem bastante de fazer no dia a dia, para tentar aplicar a matemática aí e deixar o ensino mais divertido para eles e mais significativo também, né? Porque é uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Para que eu vou usar isso na minha vida? Então eu acho que o álbum aí é uma boa... tá na prática, né? Exatamente. Eu acho que o álbum de figurinha vem até para quebrar um pouco, né? Exatamente. Essa pergunta, porque a gente ouve mesmo. Sim, eu mesmo já fiz essas perguntas na época do colégio e tudo mais. Puxa vida, mas Bhaskara, B ao quadrado menos 4AC, delta, não sei o quê, né? Ainda é isso aí, B ao quadrado mesma menos coisa, 4AC? não mudou nada. Olha só, cara, tem coisa que a gente guarda, né? Eu lembro dessa, B ao quadrado menos 4AC. Isso mesmo. Então Não e olha muda... que eu fiz humanas, hein, professor? Olha só, tá bem ainda. Fiz jornalismo. Tá bem. Não, mas é só isso, viu? É só isso.
Bom, é isso aí então, professor. Então, né, parabéns aí pela iniciativa, acho que tem tudo a ver com o momento, acho que para os alunos é sensacional, né, poder aprender matemática, como eu estava falando aqui, é uma disciplina que certamente muita gente encara como um bicho de 7 cabeças, tal, e é mesmo, né, uma matéria difícil, uma matéria que você precisa estudar bastante, e tendo aí essa possibilidade de estudar se divertindo em época de Copa do Mundo, é algo realmente bem mais fácil e prazeroso Com também, certeza, né, professor? Com certeza. Valeu, seu recado final aí, então, para a galera. Então, obrigado, gente. Bom, a matemática está aí no cotidiano de todo mundo, a gente tem que saber explorar. E vai Brasil, né? Vai Brasil. É isso aí, vai Brasil. Vamos para cima do caneco, trazer o 6º caneco aqui. É isso aí, pessoal. Bom, eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Só antes da previsão, estão otimistas, né? O nosso repórter André Aranha e também o professor com este título da seleção brasileira. Falei aqui na redação internamente que eu acho que a França ainda está na frente, mas claro, eu vou torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo, que está chegando também. Bom, agora sim sobre a previsão do tempo, semana começando com chuva, né? Já nesta madrugada já começou a cair água, agora pela manhã também guarda-chuva aberto. E este tempo nublado, fechado, carregado, vai permanecer, viu? Então, essa semana promete de ser de muita chuva. Então, para amanhã, terça-feira, segue essa condição. As temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, olha só, para amanhã, 27 de setembro, a primavera começando com guarda-chuva aberto. Tem previsão de chuva, mínima de 17 graus e a máxima não deve passar dos 24 graus aqui na cidade de Campinas. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que agora, 13h, tem o horário eleitoral gratuito e tarde aqui na TV Câmara Campinas de reuniões. Então, a partir das 14h, depois tem às 4h15, 5 horas com a primeira parte e como hoje é segunda-feira, acontece a 30ª reunião ordinária, então 4 eventos que você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na terça-feira. Até lá, tchau, tchau.